Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós estamos no livro 1 a Samuel e vamos iniciar aqui com o capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Selsar, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E sucedeu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas, então dizia o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas. E acabando de profetizar, foi ao alto. E disse o tio de Saul, e ele e o seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio:
Declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispã, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes tende falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscou, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o vosso povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pôs-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aquele cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então subiu Naã, amonita, e sitiou a Jabes, Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: fazem aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000.
Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direi aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Deixa-nos aqueles homens, dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gigal, e renovamos ali o reino. E todo o povo partiu para Gigal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor em Gigal. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Samuel resigna o seu cargo. Capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz, em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encarneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. E eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem recebestes coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tirou a vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os vendeu à mão de Cícera, capitão do exército, em Azon, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos.
E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefité e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseram: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede essa grande coisa que o Senhor hoje vai. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a ceiga do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, por isso todo o povo tremeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal. Te pedimos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis para servires às vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fiz. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Senhor Deus dos exércitos, grande Deus de amor, o desejo do nosso coração é ensinar o caminho bom e direito, ó Pai. É ensinar a Tua palavra porque ela é vida. É ensinar a Tua palavra porque ela é força. A Tua palavra, Senhor, em nossos corações traz a presença do Senhor para nós. Eu peço perdão pelos nossos pecados, como Arão, Senhor, que oferecia sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. Assim, ó Deus, eu peço perdão pelos meus pecados e perdão pelos pecados, ó Pai, do povo do Senhor, dos eleitos, daqueles que clamam pelo Teu nome, daqueles que são chamados a Senhora Jesus Cristo, a Senhora eleita, a Senhora noiva, este povo eleito do Senhor.
Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e reina nas nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos como devemos andar, como devemos nos portar, como devemos falar. O Senhor é o bom mestre, o Senhor disse: vós me chamais mestres, senhores, dizeis bem, porque eu sou. Nós precisamos deste grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, nas nossas vidas, ó Pai, mostrando o caminho, ó Deus, nos dando sabedoria nos trabalhos, sabedoria nos lares, sabedoria como conduzir as nossas famílias. Guarda-nos, ó Pai, dos laços do inimigo, do engano de Satanás, mas que possamos, ó Pai, estar sempre diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que alumia o caminho, o Senhor é aquele que governa, que reina, o Senhor é aquele que intercede por nós. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa esta igreja, Senhor, cada família desta congregação, ó Deus, sejam abençoados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome do Senhor, ó Deus. Que haja saúde, ó Deus, nas casas, ó Deus. Que haja paz, que haja vitória do Senhor na vida de cada irmão desta igreja, desta congregação. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento, estejam nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.